Olá pessoas, esse é o terceiro vídeo da quarta aula e agora a gente vai entrar num detalhamento do Fanerozoico, que é dividido no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, como dizia antes, e nesses outros 12 períodos. Agora eu vou começar do Cambriano e indo detalhando um por um. O Cambriano, ele realmente marca o início do Fanerozoico porque tem uma explosão de fauna muito grande. Tem uma diversidade de espécies que surge, os anelídeos, artrópodes, braquiópodes, trilobitas, moluscos, e os primeiros fósseis dele foram descritos no folheto de Búzios, por isso que é Câmbria, que atualmente é o país de Gales, que é onde foi descrito. Ele vai de 547 até 542 a 488 milhões de anos. Como que o mundo estava nessa época? Era basicamente dividido entre Laurentian lá em cima, a Báltica um pouquinho para baixo e a grande massa continental do Gondwana. A gente ia andando mais um pouquinho no tempo, indo de 488 até 443, a gente chega no Ordoviciano, também no país de Gales, é uma tribo céltica onde ocorre essa fauna, que seria a fauna pré-siluriana, que é do Ordoviciano. O que a gente tem basicamente são invertebrados, ainda é uma forma de vida animal dominante. A fauna e flora são basicamente marinhas, tem trilobitas, graptozoários. Os trilobitas atingem o seu auge durante o Ordoviciano. Começam a ter os primeiros peixes primitivos, cefalópodes, corais e gastrópodes. Na Terra, a gente ainda tem uma separação entre o Laurentia, Báltica e Gondwana, mas está tudo indo para a formação do Pangeia. Algo que tem que ser destacado é que durante o Ordoviciano a gente tem a primeira grande extinção, onde 86% das espécies foram perdidas. A principal causa para isso é uma era glacial que rebaixa o nível do mar, lembrando que a vida era prioritariamente marinha, era basicamente marinha nessa época, e muita gente associa isso à edificação dos Apalaches, porque rochas silicáticas em geral consomem gás carbônico com intemperismo, e quando consome o gás carbônico vai e começa, por um efeito cascata, começa a resfriar o planeta, que seria essa reação que está indicada aqui no intemperismo, o consumo de gás carbônico durante intemperismo, e tem o caminho reverso de liberação de gás carbônico durante o metamorfismo. Isso daí dá para ver em alguns casos, inclusive, de propostas de gaseificação de água exatamente por um metamorfismo granulítico que libera muito gás carbônico. Foi só um parênteses. Continuando, a gente chega no Siluriano, que é também no país de Gales, a tribo Silúria. A fauna se recupera da extinção em massa do Ordoviciano, mantém uma predominância de invertebrados, principalmente trilobitas, escorpiões marinhos e cefalópodes, mas já tem uns peixes se diversificando bastante e os primeiros animais adaptados a condições terrestres. Na questão da flora, a gente tem as primeiras plantas terrestres durante o Siluriano e entra depois no Devoniano, que vai de 416 a 359 milhões de anos, que é a Era dos Peixes. É na região de Devon, na Inglaterra, por isso que esse nome Devoniano. A Laurentia e a Báltica colidem, formam um continente que seria a Euroamérica. O Gondwana continua formadão, está só esperando eles chegarem para formar o Pangeia, que está quase lá. Por volta de 375 milhões de anos, há uma grande extinção, que foram 3 pulsos, 75% das espécies perdidas, por volta de 375 milhões de anos. Essa extinção, as causas são especulativas, mas imagina-se principalmente que os fósseis desapareceram por algum evento catastrófico, que ela foi razoavelmente rápida, apesar de poder ser distinta em 3 pulsos. Tem um artigo muito bacana, que é esse aqui do lado, que mostra, ele alia grandes erupções a essa extinção, a esses 3 pulsos de extinção. De fato, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, grandes erupções e impactos meteoríticos disputam como as maiores causas das extinções em massa
as grandes províncias ígneas jogam uma quantidade exorbitante de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, e isso acaba alterando tanto o clima quanto a atmosfera, o que leva às extinções. Só para se ter uma noção agora do que precisa para uma erupção causar uma extinção em massa, a maior erupção registrada pela humanidade foi em 1783, foi na Islândia, e estima-se que foram expelidos cerca de 15 km cúbicos de lava. Uma LIP associada à extinção do Cretáceo, por exemplo, são estimados 10 mil quilômetros de lava, 10 mil quilômetros cúbicos de lava. Nesse artigo aqui, o RIT e colaboradores, eles usam potássio argônio e argônio argônio para associar a Vilitrap, que é uma LIP de Yakutsk, eu realmente não sei como que se fala esse nome. Eles pegaram e detalharam essa LIP para associar aos pulsos de extinção do Devoniano. Realmente, quando a gente vai olhar, as LIPs elas estão distribuídas mundo afora. Eles pegaram nessa LIP siberiana aqui um pedaço dela para associar à extinção do Devoniano. E realmente eles conseguiram uma exatidão muito boa para definir os 3 picos de extinção do Devoniano. Esse gráfico aqui ele é razoavelmente comum em artigos que falam sobre extinções em massa. Ele coloca o número de famílias, ou seja, o número de espécies agrupadas em família da fauna cambriana, paleozoica e mesozoica, e como que os eventos de extinção realmente causam essas quedas na distribuição de fósseis, causam a extinção da visibilidade desses fósseis. E sempre que tem uma grande quebra, quer dizer que houve uma grande extinção. E aqui a gente tem a quebra do Devoniano, que se for reparar, ela não é uma quebra tão reta quanto, por exemplo, a do Permiano para o Triássico. Ela vai tendo uma decaída um pouquinho mais suave, que é exatamente porque são picos distintos que foram levando a essa extinção em massa durante milhões de anos. Continuando, a gente chega no Carbonífero, que vai de 359 a 299 milhões de anos. O Carbonífero é considerado a era dos anfíbios. Tem um índice de oxigênio mais alto na atmosfera. Na verdade, quando a gente vai medir entre os isótopos de oxigênio, o Carbonífero é um pico na história da medição. E isso leva ao crescimento exacerbado. Tem muito oxigênio, as espécies começam a crescer muito. E nessa época, no Carbonífero também, formam muito depósitos de carvão mineral. Se a gente for pegar no globo, a gente tem a formação do Pangeia, a evolução do oxigênio na atmosfera, a evolução da atmosfera tem uma alta muito grande. Aqui a gente tem o artigo que é do Roland e colaboradores, que ele coloca o máximo e mínimo de oxigenação da atmosfera, e tem nessa região aqui do Carbonífero um pico independente. Se a gente considerar a menor estimativa, já vai ser algo muito alto. E aí isso levou a um crescimento exacerbado. Os artrópodes ficaram gigantescos. Para se ter uma noção, os fósseis do que seriam as baratas da época do Carbonífero, elas têm quase o tamanho humano. Uma barata voadora hoje já assusta, você imagina uma barata do tamanho de gente. E aí, agora entrando como se formaram, por que tem tanto depósito de carvão exatamente no Carbonífero? Porque quando começa ele tem um aparecimento de árvores fibrosas de grande porte. Seriam mais ou menos uma samambaia, mais uma samambaia de 35 metros de altura, porque tem muita oxigenação. O nível dos oceanos estava razoavelmente baixo e gerou grandes planícies pantanosas. Nessas planícies começou a ser depositado a camada de madeira dessas samambaias gigantes que foram caindo, morrendo e ficando ali. Mas não haviam bactérias para consumir, para digerir essa madeira. E a matéria foi só se acumulando. As bactérias que consomem essa madeira só foram se evoluir no final do Carbonífero. E quando evoluiu, começou a consumir e formar esses pacotes enormes de matéria que já estava depositada ali, gerando os grandes depósitos de carvão mineral mundo afora. Aí está só
um fóssilzinho do estilo de samambaia, se for ver, é muito parecido com a samambaia atual. A exceção, lógico, da exuberância de 35 metros de altura. E no fim do Carbonífero tem uma pequena extinção, que é uma extinção pequena, entre aspas, que é o colapso das florestas. Ocorre uma aridificação, a atmosfera fica um pouco mais seca, isso gera um nanismo em algumas regiões e acaba extinguindo outras. Ela não entra entre as grandes extinções em massa, mas já vale um destaque essa aridificação. E depois a gente entra no Permiano. O Permiano vai até 251 milhões de anos, o nome é de Krai de Perm, na Rússia, e tem um grande desenvolvimento durante o Permiano e diversificação dos répteis, que passam a dominar o mundo de forma definitiva. No Permiano tem a grande extinção, onde 96% das espécies foram extintas, quase acabou com a vida na Terra. A causa são grandes erupções vulcânicas, a gente está num cenário de Pangeia, e alguns autores que falam que essa extinção levou a vida 300 milhões de anos, atrasou a evolução da vida cerca de 300 milhões de anos do tanto de espécie que foi extinta. Tem um grande período sem fósseis ou sem depósitos de carvão exatamente nessa época devido ao tamanho, ao impacto dessa extinção. No mundo, como o Pangeia ainda existia, algo interessante que nesse pedacinho aqui a gente tem um paleoceano, que é o Paleotétis, e começa a se formar nessa parte aqui o Tétis. O Tétis é o oceano que vai ser consumido pela Índia quando ela bate no Himalaia. Então aqui tem o Paleotétis e aqui começa a se formar o oceano do Tétis. A gente, continuando, chega no Triássico, que vai até 199 milhões de anos. O Triássico tem esse nome de Tri porque são 3 camadas de rocha distintas que se encontram na Alemanha inteira e no noroeste da Europa. A biosfera da Terra estava pobre no início do Triássico, levaria muito tempo para recuperar toda aquela diversidade anterior, e um subgrupo especializado de arcosauro, seria um tipo de dinossauro, aparece pela primeira vez no Triássico. Ainda não se tornou dominante, a dominância desses répteis realmente vem no Jurássico. E nesse contexto, os primeiros mamíferos também evoluem no Triássico, bem como os primeiros vertebrados voadores, os pterossauros. Por volta de 200 milhões de anos vem outra extinção de massa que aniquila 80% das espécies. De todas as grandes extinções, essa que terminou no Triássico é a mais enigmática, porque não tem uma causa expressiva de por que ela aconteceu. Tem um registro fóssil do desaparecimento. Nessa época do Triássico, mantém o Pangeia, e se a gente olhar aqui, o Paleotétis está sendo consumido e o Tétis vai só aumentando. A região do platô tibetano já dá para se ver nesse pedacinho aqui. Continuando, a gente chega no Jurássico. O Jurássico, o nome vem do Monte Jura, nos Alpes, onde tem grande parte desses fósseis, onde foi descoberto muitos desses fósseis. E é uma época de hegemonia dos répteis em todos os ambientes. Tem dinossauros na terra, no ar e no mar. Quando a gente vai olhar um retrato do mundo, o Tétis abriu muito, o Pangeia começa a quebrar e o Paleotétis praticamente não existe mais. Já teve uma colagem aqui, tem o norte, o sul da China, a Sibéria, e já tem uma colagem, um consumo do Paleotétis, e o Tétis já está gigantesco. Nessa época surgem os musarânhos, que são borealfelíneos. Desculpa, embolei, é um pouco difícil de falar esses nomes. É muito importante esse bichinho para o entendimento da evolução e dispersão dos mamíferos, que vai ser o tema do último vídeo dessa aula. Por volta de 180 milhões de anos, quase todas as espécies eram parecidas com os aranhos, ainda no Jurássico. Eles eram pequenos, parece um ratinho com um focinho um pouco alongado, de hábitos noturnos, porque exatamente para fugir de predadores, e um pequeno grupo que deu origem a animais como o ornitorrinco,
ele veio dos australosfenídeos, que é um grupo um pouco menor que não se dissipou tanto assim. Os borealfenídeos é que deram origem à maioria dos mamíferos, mas isso é o tema do próximo vídeo. E aí, entre 145 milhões de anos e 65 milhões, a gente tem o Cretáceo. Os dinossauros atingem seu ápice na escala evolutiva, mais da metade das espécies conhecidas viveram durante o Cretáceo, mas no fim ocorreu a extinção em massa desse grande grupo de répteis que dominou o mundo por dezenas de milhões de anos. No fim do Cretáceo, a gente começa já a ter uma conformação de mundo com o que parece hoje. A gente está falando aqui por volta de 100 a 90 milhões de anos. O Oceano Tétis já está gigantesco. O Atlântico já abriu inteiro. Ele primeiro abre nesse pedacinho do norte e essa parte do Atlântico Sul começa abrindo de sul para norte. A África e a América se separam e a gente tem a quebra do Gondwana. Se for olhar no limite KT, que seria Cretáceo Terciário, mas na verdade pode ser KPG, atualizando, que seria Cretáceo Paleógeno, a gente tem nesse pedacinho aqui a cratera de Chicxulub, desculpa, eu também não sei falar, não sei como é que se fala esse nome, que é onde foi o impacto do meteorito que levou à extinção em massa do fim do Cretáceo. Nessa extinção, 76% de todas as espécies foram perdidas. Como eu comentei, ele é antigo KT, Cretáceo Terciário, atualmente chama de KPG, Cretáceo Paleógeno. Vou deixar indicado, tá aqui na descrição desse vídeo, o canal Geologia da Terra, da Fabiana Richter. Ela tem um vídeo muito bacana explicando essa extinção. Fica a dica para acompanhar nessa parte. É um vídeo de cerca de 15 minutos tratando exatamente da extinção KPG. Bem, contando um pouco a história, como que chegou nessa teoria, essa teoria veio desse senhor aqui, o Walter Alvarez, que ele viu uma camada de argila vermelha anômala e foi analisar. Essa é a equipe toda, do Frank Assaro, que é química, Ellen Michel também química e Luiz Alvarez, que é físico. A ideia era a seguinte: a camada anômala, essa argila vermelha, ela é enriquecida em irídio. E o irídio ele é um elemento siderófilo, ou seja, ele é muito comum no núcleo da Terra, é muito comum em asteroides, meteoritos, mas não é comum para uma deposição normal. Então, o impacto desse asteroide teria sido tão grande que ele trouxe muito irídio e espalhou irídio para a Terra inteira. E realmente a gente consegue ver essa camada de irídio em diversos pontos desse limite KPG no mundo afora. Tem uma foto aqui de autoria própria, quer dizer, própria não, mas foi de uma discente que foi visitar Saskatchewan, no Mountain Creek, que tem exatamente esse limitezinho aqui, ó, essa argila avermelhada aqui embaixo, que é enriquecida em irídio. Se for fazer uma reconstrução paleogeográfica, logicamente que hoje nós não temos esse formato, a cratera seria aproximadamente dessa forma. Está aqui a região do Golfo do México, onde foi atingida. Ela caiu em Yucatán. A estimativa é que seria 64 mil quilômetros por hora no impacto, e a cratera teria 185 quilômetros de diâmetro. Só para ter uma noção do tamanho do dano que seria necessário para ter esse impacto, levantar uma nuvem de poeira e realmente levar à dizimação do grupo de animais que até hoje foi o que dominou a Terra por um maior período de tempo. Okay. Gente, o próximo vídeo agora vai ser principalmente para falar o que aconteceu depois da extinção dos dinossauros, o que aconteceu depois desse limite Cretáceo-Paleógeno, e aí a gente entra no Proterozoico para detalhamento de um...
O próximo vídeo eu entro na distribuição dos hominídeos e dos mamíferos como um todo, o que aconteceu depois da extinção dos dinossauros, e nas próximas aulas a gente passa a realmente definir e detalhar os ambientes geotectônicos e a metalogênese associada a eles. Valeu!